Santificação do corpo. Estudo, autor Luciano Subirá. Santificação do corpo. A Bíblia, ao mencionar a santificação do ser inteiro, se refere à alma, o espírito e o corpo, sendo conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Mas até que a redenção do corpo seja experimentada, como se dá o seu processo de santificação, sabe-se que carne corruptível terá que ser transformada em incorruptível para experimentar o reino de Deus. Como lidar com a carne aqui na terra? Há uma diferença relatada na palavra de Deus ao que se refere carne e corpo. Corpo, do grego, soma. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Todo pecado de ordem sexual é diretamente contra o corpo, ou seja, para que a plenitude da santificação no corpo aconteça, é necessário andar longe de qualquer tipo de imoralidade sexual. Carne, do grego sarx. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Quando se trata de vencer a carnalidade, o remédio envolve domínio próprio. Alimentar a carne da forma devida como Cristo faz com seu corpo, até que chegue o dia de viver a restauração. Enquanto isso, é preciso refrear as ações da carne e não se deixar inclinar ao que é errado. A palavra também cita em diversas passagens a carne como sinônimo do corpo, exemplo Efésios 5, 29 a 30, mas também, ao se tratar de inclinação ao pecado, parece distinguir as duas partes. A questão do domínio próprio. Desde o princípio, o Senhor alertou sobre como o desejo se volta contra o ser humano. Em Gênesis 4:7, Deus alerta Caim e o aconselha a dominar a vontade de sua carne. Ele não o fez e viveu as sérias consequências da sua falta de domínio próprio. A responsabilidade de refrear os desejos é toda do homem. Mesmo quando há uma ação de Satanás, ele explora a cobiça do coração do ser humano. É responsabilidade do cristão dizer não às suas concupiscências. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 6, 19. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, enfatiza a fraqueza da carne, como conhecedor do que ela é capaz de fazer, e instrui ao povo uma vida de santificação, na qual existe controle sobre o corpo, não permitindo que ele se entregue ao que o satisfaz. No lugar de ceder aos desejos, uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 a 2. No Antigo Testamento, ao se referir a sacrifício, a morte de um animal era o símbolo. Ao chamar o corpo de sacrifício vivo, Paulo descreve uma morte não ao corpo, mas à inclinação da carne, o comportamento do velho homem
deixado de lado, trazendo agora um culto racional. Sabe-se que a inclinação da carne e do espírito são completamente diferentes. As Escrituras falam sobre uma guerra entre o espírito e a carne. Quando a palavra diz a carne é fraca, não fala apenas da inclinação para o pecado, mas a indisposição dela para as coisas do espírito. No lugar de ceder aos desejos, uma vida de sacrifício vivo, santo e agradável. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 16 a 17. A única forma de permitir que o Espírito manifeste a natureza de Deus é através da crucificação da carne, permitindo que o Espírito esteja no governo. O Senhor concedeu o fruto do Espírito, que é capaz de dominar a carne. Domínio próprio, no grego, é krateia, que significa autocontrole. Em 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo adverte que não adianta pregar aos outros o que se deve fazer e depois tropeçar naquilo que foi pregado. É necessário reduzir o corpo à escravidão, tornar a carne serva, fazer com que esta seja controlada pelo Espírito. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24. O pecado contra o corpo. A questão da imoralidade, 1 Coríntios 6, 18. O uso do corpo deve ser santo para o Senhor. Ele é habitação e morada para o Espírito Santo. Precisa servir para a glória de Deus. Viver de maneira santa é um culto com o propósito de exaltar ao Senhor. O corpo não pertence mais ao homem, mas é um templo separado a Deus. Não entregá-lo à prostituição é um culto racional, repetido dia após dia por uma postura firme de santidade. A vontade de Deus é santificação plena do homem. Há um processo de santificação, mas a santificação do corpo é abster-se da prostituição. Essa santificação que honra, que o reconhece Senhor acima de todas as coisas. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo da lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7. O Senhor concede perdão e redenção, mesmo ao lamaçal da imoralidade sexual. Na passagem de João 5,14, Jesus disse ao paralítico que acabara de curar: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Cristo oferta graça, mas em seguida uma advertência: não volte ao pecado, existem consequências. A graça oferece perdão e nos livra do pecado. Mas se permanecemos no erro, a graça é anulada e as consequências são piores. Que o temor do Senhor transborde em seu coração e que o zelo pela santidade te leve a um tempo novo de obediência e dedicação ao Senhor. Aprenda mais sobre santificação no curso Santificação Total de Luciano Subirá na plataforma escola.com/avalio.com. Texto baseado na aula Santificação do Corpo do curso Santificação Total de Luciano Subirá.